Que tipo de literatura você aprecia? Que tipo de livro você gosta de ler? Eu sou Cláudio Eduardo, sou pastor e quero convidar você a caminhar comigo até o final desse vídeo, porque nós estamos lendo o livro do Apocalipse. Hoje estamos lendo o capítulo de número 2, versículos de 1 a 7, que nos conta a história, que nos fala sobre a igreja em Éfeso. E eu amo a Bíblia como palavra de Deus, porque nela você tem poesia, você tem como livro de Apocalipse, um livro de profecia, de revelação, de encorajamento, você tem história. A Bíblia é uma biblioteca riquíssima e nós temos que ler esse livro entendendo que ele é a palavra de Deus e tem muita coisa a nos ensinar ainda nos dias de hoje. Afinal de contas, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e nos ajuda a compreender quem somos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. No capítulo 2, nós vamos começar do versículo de 1 a 7, nos contando a história da igreja em Éfeso. Éfeso era uma grande cidade do Império Romano. Era uma cidade que tinha um templo à deusa Ártemis, do grego, ou Diana, do latim, que também nesse templo havia a adoração ao imperador. Então não é de agora que pessoas que às vezes têm autoridade se sentem como se fossem Deus. Ou melhor, alguns acham até que são maiores do que Deus, mas no dia certo, no momento certo, Deus há de pesar a sua mão sobre este, porque não há outro maior do que o Senhor nosso Deus, e somente a Ele toda a honra e toda a glória. Mas vamos voltar então à cidade de Éfeso. Em Éfeso, eles eram conhecidos pela sua magia, pela quantidade de ídolos que tinham naquela cidade. Mas tínhamos uma igreja de pessoas. Por quê? Porque eu quero enfatizar que igrejas são pessoas. A igreja não é o templo, a igreja não é estatuto, cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ. A igreja não é uma instituição ou organização religiosa. A igreja é o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Nós temos uma missão e as pessoas se juntam em congregações. Por quê? Porque eles creem no Deus Todo-Poderoso. E crendo nesse Deus Todo-Poderoso, entendemos que temos uma missão, que é de compartilhar a palavra do Senhor e estarmos firmes nas doutrinas, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ler o texto? Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7, nos diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra vocês o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembrem-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as boas obras, as primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas vocês têm a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É tão interessante quando a gente abre esse texto e vamos observar que esse texto é destinado ao anjo da igreja. O anjo da igreja é a liderança.
Quando Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem a mão direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros, 7 estrelas e 7 candelabros são as 7 igrejas da Ásia, que essa carta faz referência aos destinatários dessa carta. Primeiro vem o conhecimento. Eu sei quem vocês são como comunidade, eu sei quem vocês são como congregação. E vem o elogio de que é uma igreja esforçada, é uma igreja firmada na doutrina, é uma igreja que não fica ouvindo conversinha, é uma igreja que suporta as provas no nome de Jesus. Mas aí tem uma reprimenda com relação a essa igreja, uma limitação nessa igreja, uma dificuldade que essa igreja possui. Abandonaram o primeiro amor. E aí eu tenho que chamar a sua atenção, a minha atenção também. O primeiro amor é aquele momento em que eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor, reconheço que Ele é o meu Salvador e coloco a minha vida à disposição dEle para servi-lo. Jesus passa a ser a minha prioridade e aí, com Jesus sendo a minha prioridade, eu vivo uma vida de obediência. E na minha vida de obediência ao Senhor, dia a dia, eu vou trabalhando a minha santificação porque eu quero cada dia mais ser melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu vivencio a experiência do amor. E o amor é cuidar de pessoas, é fazer diferença, é proclamar a mensagem do Evangelho, é ajudar aquele que está passando dificuldade, é ofertar, é abraçar, é ouvir as pessoas e fazer diferença na vida das pessoas. O que estamos fazendo de diferente no cuidado das pessoas? Eu tenho enfatizado que de nada adianta religiosidade se não estamos aqui para resgatar a dignidade do indivíduo e levá-lo ao entendimento de que todos nós podemos, por adoção, sermos filhos de Deus. E aí vem a orientação. Primeiro, lembra aí quando você aceitou a Jesus Cristo, o seu ânimo, a sua disposição. E aí depois, arrependa-se e vamos voltar ao primeiro amor. E aí, quando a gente volta ao primeiro amor, a gente cada dia mais consegue ouvir a voz do Senhor. É tão interessante que antes de cada promessa vem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ouvir o que o Espírito Santo tem dito aos nossos corações. E eu espero encontrar com você ali, debaixo da árvore da vida, comendo daquele alimento no paraíso de Deus. É por isso e para isso que estamos caminhando. Por isso eu afirmo, o livro do Apocalipse é uma jornada de esperança e vamos juntos caminhando. Eu fico ansioso, estou com a boca cheia d'água porque eu quero sentir o sabor, eu quero me alimentar da árvore da vida no paraíso de Deus. E você? Como é que está a sua vida e como é que está a sua caminhada? Lembre-se, arrependa-se e volte ao primeiro amor.